Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, antes de mais eu gostaria de começar por saudar a Sra. Presidente do Conselho das Finanças Públicas e a equipa que veio aqui hoje. Na opinião do PSD, é uma opinião que temos vindo a referir há muito tempo, o trabalho que realizam e a presença do Conselho das Finanças Públicas aqui no Parlamento, neste momento e noutros, é fundamental para apoiar os deputados e o Parlamento neste processo de escrutínio ao Orçamento do Estado e às consequências que as opções orçamentais têm para o longo prazo para a economia portuguesa e também para as famílias. Infelizmente, como se tornou claro pela apresentação da Sra. Presidente aqui hoje, as características deste orçamento fazem o que tem feito há muito tempo, que é torpedear os princípios da boa gestão nas finanças públicas. E isto preocupa muito o PSD. Desde logo porque o orçamento que foi apresentado pelo Governo ao Parlamento foi, e não há outras palavras para dizer isto, um orçamento de faz de conta, que não correspondia àquilo que o Governo pretende efetivamente fazer. A UTAU identificou uma discrepância entre o orçamento que o Governo aprovou no Parlamento e que resultava num déficit de 0,2% do PIB e o déficit que depois o Governo mostra como resultado das contas públicas. E é uma diferença de 580 milhões de euros, ou seja, 0,3% do PIB. A pergunta que se nos põe, e para a qual dificilmente terá resposta, é como é que o Governo pretende compatibilizar isto? Será que no passado teve a opção que o Governo tem feito não é apresentar retificativos, que seria a opção transparente, mas tem sido sistematicamente usar cativações de forma pouco transparente e sem explicar onde é que as faz, o que de novo é mais um motivo de preocupação por motivos de transparência, entre outras coisas. Mas neste orçamento ainda há outras faltas gritantes de transparência. Nas medidas, e a Sra. Presidente identificou várias, as medidas que são identificadas como temporárias, mas depois na realidade não são, as medidas discricionárias não estão suficientemente especificadas, em especial do lado da receita, mas também, e isto é outro facto que nos preocupa, as medidas que resultam da revisão da despesa, que é uma questão que nós temos posto sistematicamente ao Ministro das Finanças e que depois, na realidade, o resultado dos nossos pedidos é aflorado de uma forma completamente insuficiente no Orçamento do Estado. E do lado da receita, algumas previsões, na nossa opinião, são claramente fantasiosas, em particular ter a receita do IVA a subir mais do que a previsão de consumo nominal ou as contribuições sociais a subirem acima dos rendimentos. Portanto, os truques deste orçamento, na nossa opinião, têm um objetivo claro. E o objetivo é fazer com que o Governo pareça que está a consolidar as contas públicas, ignorando as consequências da irresponsabilidade que demonstrou nos últimos anos, quando tomou medidas pontuais, em vez de medidas que afetariam a população em geral, ou, aliás, ignorando, e isso preocupa-nos muito, medidas que permitam uma visão de crescimento sustentado na economia, isto para retomar a preocupação que a Sra. Presidente referiu agora no final da sua apresentação sobre a produtividade. E, na nossa opinião, o Conselho das Finanças Públicas identifica bem os problemas fundamentais das escolhas deste orçamento. A consolidação orçamental, contrariamente àquilo que diz o Governo, é muito insuficiente para cumprir com os objetivos da União Europeia. O Governo prevê reduzir o saldo estrutural em 0,8% acumulados, sensivelmente, entre 2018 e 2019, portanto 0,8% do PIB, mas o Conselho das Finanças Públicas prevê que não será isso que irá acontecer. O Governo depende também de medidas que não são repetíveis para apresentar uma redução do déficit nominal, em particular os dividendos do Banco de Portugal e da Caixa Geral de Depósito e das poupanças de juros. Eu aqui não me vou alongar muito sobre o que referiu sobre as poupanças de juros, em particular, porque a Sra. Presidente explicou muito bem qual é a dificuldade com essa situação, não só porque o ciclo da política monetária está a mudar, como referiu e bem, mas também o programa quantitativo do BCE, ao mudar, vai também... aliás, agora já está a terminar, vai também reduzir a possibilidade de aumentar os lucros do Banco de Portugal. Portanto, tudo isso são preocupações que nós temos. Mas depois há mais. As previsões macroeconómicas do Governo são muito otimistas, que é uma situação que o Conselho das Finanças Públicas referiu num relatório anterior a este,
mas também que foi confirmado pelos últimos dados do INE do terceiro trimestre, que mostram uma desaceleração da economia portuguesa, que é bastante significativa, que torna difícil atingir a meta de crescimento do PIB deste ano, do crescimento do PIB do ano que vem e, consequentemente, tornará muito difícil atingir os objetivos de déficit que o Governo tem previsto no orçamento. Nesta altura, o que acontece, Sra. Presidente, é que nós nos deparamos com uma situação, perante todas estas dificuldades, estas insuficiências, estas imprecisões do Governo, já para não falar em truques, como referi no princípio, o que é que o Governo vai fazer? Quando no passado as coisas não ocorriam da forma como desejávamos, o anterior Governo apresentava de forma transparente orçamentos retificativos no Parlamento para todos os deputados e a nação estarem ao corrente da situação. O que acontece com este Governo é que, de uma forma opaca, quando se depara com problemas, apresenta orçamentos de faz de conta e depois faz cativações. E ninguém sabe onde. E, portanto, o que lhe queria perguntar, em primeiro lugar, é se considera que esta forma de fazer política orçamental é uma política compatível com o que deveria ser a política de um Estado como o Estado português, que é um Estado que, e sobretudo com todos os esforços que os portugueses já fizeram para ter contas públicas em ordem com o anterior Governo. E gostava de lhe referir agora uma questão que referimos brevemente no final da sua intervenção, que é a questão da produtividade. Como referiu, um dos problemas fundamentais até para a consolidação das contas públicas é que o crescimento da economia portuguesa aumente de uma forma sustentada. Isso é uma batalha que o PSD tem travado há muitos anos, e em particular agora com o Governo, porque não vemos nada no orçamento, nenhuma medida, nem neste nem nos anteriores, que tenha algum efeito sobre a produtividade de forma a aumentar o crescimento potencial da economia portuguesa. Aliás, é mais grave do que isto, porque quando nós referimos este problema ao Sr. Ministro das Finanças, ele chuta a bola para canto, diz que não é nada com ele e que, na realidade, o que se está a acontecer é que, como há um aumento do emprego, então isso forçosamente tem que significar que a produtividade tem de cair. Mas nós não partilhamos desta opinião. Naturalmente, isto não é uma questão de opinião, também é uma questão de factos. Nós sabemos que a produtividade de toda a produtividade da economia em Portugal diminuiu, pelas contas do Governo, 0,4% entre 2015 e 2018. Isto são os números do Governo. E é um sinal muito alarmante sobre a qualidade do crescimento. Agora, o Sr. Ministro das Finanças justifica-se e disse que cresce o emprego, só que o que nós sabemos é que nos anos deste Governo, nos últimos 3 anos, houve 6 países que tiveram aumentos superiores do emprego a Portugal e em 4 desses países o crescimento da produtividade foi muito superior. É o caso da Irlanda, da Eslovénia, de Chipre e de Malta. Infelizmente, neste orçamento, como nos anos anteriores, o Governo continua a ignorar esta questão e a necessidade de reforçar de forma estrutural a economia e a produtividade e continua a penalizar as empresas com mais e mais impostos. Neste momento, Portugal tem a segunda taxa máxima de IRC mais elevada de toda a OCDE. Nós somos só mesmo ultrapassados pela França, que eu acho que é uma posição de topo onde não desejaríamos estar. E que sinal é que isto pode dar aos investidores estrangeiros? Por isso, e para terminar, Sra. Presidente, gostaria de perguntar 3 perguntas muito breves. Considera, como o PSD, que este orçamento é mais uma oportunidade perdida em termos de consolidação orçamental, sobretudo agora que os ventos externos estão a virar e o que se reflete também no abrandamento da economia portuguesa, como nós vimos, por sinal, já ontem, de uma forma muito concreta? Segundo, considera sustentável a opção do Governo de ignorar sistematicamente nas medidas de política a necessidade de reforçar a competitividade das empresas? E, por fim, considera que este orçamento cumpre com os requisitos de transparência e prudência que deveriam pautar um país que tem a dívida pública elevada que Portugal tem? Muito obrigada.